Então, nós estamos no pior período possível para especular algumas criptomoedas. A gente também pode olhar lá nas altcoins quais são as que estão bearish, né? Por exemplo, ontem eu falei da Uni, ontem no Domingão do Bitcoin, eu comentei sobre a Uni, né? Que muita gente entra nessa barra verde, já vai abrindo aposta em alta, né? Só que, cara, esquecem que nós temos duas resistências principais aqui, que é a média de 8 e a média 21. E o preço veio abaixo das duas médias. E, mais importante, né? Está no curtíssimo prazo em tendência de baixa, tá? Então, apesar da alta de ontem, está longe ainda de romper o topo anterior. Quando é que você entra num token Uni, por exemplo? Quando ele testar aqui novamente esse suporte aqui, que foi testado 4 vezes anteriormente aqui também 5 vezes, foi topo aqui no passado. Quando ele fizer um OKI, tá? Ou seja, ele conseguir fazer um pivô de alta que consiga romper esse topinho aqui. Aí ele vai fazer esse OKI, que é um pivô de alta acima da média de 8. E aí você reentra nesse tipo de token, tá? Então, basicamente, você entra depois que esse cenário acontecer. Enquanto esse cenário não acontecer, o mais natural e o mais provável é o preço continuar caindo dentro de um canal de baixa, tá? Ou seja, ele continuar caindo até que ele consiga reverter a tendência, que não é o presente momento agora. Então, apesar da alta recente que nós tivemos, a alta de ontem de tarde, né? Na minha opinião, ela é possivelmente, provavelmente, uma falsa retomada de alta, tá? É uma falsa retomada de alta. Acho que vai vir mais ruído ainda, vai vir mais lateralidade pela frente e podemos ficar uns 20 dias ainda em mercado neutro, tá? Uns 20 dias entre o mercado neutro ameaçando iniciar um bear market, tá? Então a gente tem que respeitar o que o gráfico diz, o que o preço diz, né? O preço, ele é o senhor aí da razão no mercado, tá? Não adianta. Tem que respeitar o que o preço está dizendo, tá? Muito bem. E se romper? E se romper, então, essa linha de tendência de baixa, né? Fazendo pivô de alta e assumindo acima dos 27, 28 dólares por unidade, poderia ser um bom ponto de entrada aí para o token Uni, né? Por enquanto, então, falsa alta por enquanto. A gente também pode ver aqui que a Uni, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu consigo achar a Uni aqui. Aqui a Uni, ó. A Uni tá em bearish, ó, tá vendo? Mesmo apesar da alta ontem, ó, ela tá bearish, né? Ela tem mais sinais de baixa do que de alta, tá vendo? Até os sinais de longo prazo estão avisando baixa para ela, tá? Isso é bem perigoso. Então, tem pouquíssimos indicadores apontando para cima, a maior parte apontando para baixo. Tem que esperar melhores confirmações. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Então, a maioria está começando a entrar em fase neutra, né? Axie Infinity neutra também, sem tendência, VeChain sem tendência, Perp sem tendência, a Cosmos estava supostamente bullish. Né? A Cosmos, se eu não me engano, a VAX também. Só que deixa eu dar uma olhada na atualização agora do gráfico. Com Cosmos aí. A Cosmos está bullish, mas, né, tem todo o espaço para cair até a média de 8 novamente, tá? Não tem problema, ela poderia cair, sair de 38, vir para 30 dólares por unidade, testar esse fundinho aqui anterior, se conseguisse segurar, possivelmente ia fazer um triângulo de alta, né? Ele faria um triângulo de alta para o preço continuar subindo, tá? Só que isso aqui é característica de que vai acumular, que não vai continuar subindo sem parar exatamente agora. Então, as altcoins, elas, mesmo as que estão bullish, elas estão dando sinais para nós de que vai ter mais acumulação e algumas correções, tá? O que é o normal aqui a gente vê para o preço da Atom Cosmos, né? É evoluir triângulo simétrico, né? Isso aqui é característica de triângulo simétrico. Esse início de pernada aqui é bem característico o triângulo simétrico acima da média de 8. Né? E ele conseguindo se segurar e fazendo pivô de alta nessa região aqui, ó, ele vem para romper para cima, a alta mais para frente. Só que essas altas eu acho que vão ficar lá para outros meses, tá? Vai ficar para o mês de novembro, talvez
outubro, final de outubro, essas lateralidades infinitas podem terminar. Por enquanto, funk da lateralidade, a gente vai ficar tocando o funk da lateralidade até a lateralidade terminar, tá? A VAX, Chavasca, né? A Chavasca tem uma boa barra de reversão aqui, tá? É uma das criptos aí que tá mais interessantes para serem compradas aí para o longo prazo. É uma que está recebendo bastante atenção e bastante incentivo com a usabilidade DeFi, né? Mas ela também não foge à regra. Apesar da alta de hoje, apesar da barra de reversão de hoje, tem que tomar bastante cuidado, porque se o Bitcoin derreter, tem tudo aí para a VAX continuar, dando uma lateralizada e uma acumulada, tá? Por enquanto, ela é a única aí das que eu vi que está continuando em tendência forte de alta, tá? A Cosmos também está bonita, está interessante, mas sempre tome cuidado quando o preço retoma acima pivô de alta, né? Ou seja, sai da linha de tendência de baixa, rompe a linha de tendência de baixa, faz um pivô de alta acima dela, né? E ela, ao invés de vir estourando a tampa, tipo, muito rápido, muito veloz, ela sai que nem uma cobrinha dando bote de bunda, né? Então, quando ela sai meio assim, ó, quando ela sai meio assim, tomar bastante cuidado, porque ela pode bater um topinho aqui, duplo no curto prazo, e começar a querer corrigir um pouquinho mais, acompanhando os outros gráficos principais, certo? Então, a gente tem um cenário meio desfavorável, assim, porque o volume está caindo muito forte, né? Então, o preço continua subindo, mas o volume continua muito fraco. Ele caiu muito forte nos últimos dias, o volume, fazendo com que possa não ter tanto interesse de compradores e vendedores, né, nesse ativo em um breve período de tempo, tá? Então, tomar cuidado com... Lógico, tem uma linda barra de reversão aqui, acima da média de 8, é indicação de compra, né? Ou seja, o ideal seria estar comprado em AVAX nesse tipo de cenário, mas com um volume muito descendente, assim, muito caindo muito forte e saindo de uma bandeira de alta com mais ou menos lateralidade, isso pode provocar confusão na galera. Ele pode fazer um bull trap aqui e vir rasgando aqui para baixo, tá? Então, tomar bastante cuidado com essas coisas aí, que são os gráficos um pouco mais perigosos, né? O ideal é ver ela ter um rompimento de confirmação, e aí entrar numa barra grande aqui em cima, ó, uma barra que se afaste dessas barrinhas pequenas aqui, ó, tá? Então, se ela tiver uma barra de confirmação de alta, aí é show de entrar, mas por enquanto ainda está um pouco cedo projetar mais alta para a VAX, até porque ela vai depender do próprio Bitcoin ficar saudável para o preço continuar subindo, tá? Lembrando também, lá em 2017, quando nós batemos topo histórico, quando nós batemos topo histórico, o Bitcoin ele começou a ceder antes e as altcoins continuaram subindo por mais 2 meses, 2, 3 meses. E as altcoins começaram a ceder só depois, 2 meses depois que o Bitcoin. Então o Bitcoin começou a ceder primeiro, o Bitcoin começou a entrar em tendência de baixa primeiro, antes de todas elas, e as altcoins só se refletiu isso nas altcoins 2 meses mais tarde, que, por exemplo, o Bitcoin começa o mercado a esfriar, começa a entrar em bear market, e nas altcoins reage tardiamente, né? A curva de movimento das altcoins é diferente, tá? Eu vou colocar um desenho assim, ó, bem simples para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu só pegar uma cor laranja aqui para representar o Bitcoin quando ele muda de tendência, né? Então, o Bitcoin, quando ele faz a tendência, ele empurra primeiro, ele sobe primeiro, e depois ele vem e inicia o bear market, certo? Como é que funciona com as altcoins, tá? As altcoins já é diferente. As altcoins, então, elas demoram mais para subir junto com o Bitcoin sobe, primeiro elas vêm, rasgam, né, o potencial de alta do Bitcoin, só que depois também elas demoram mais tempo, tá, para vir perdendo bear market para o Bitcoin. Então, nós temos elas como um traço mais lento de movimento, tá? Enquanto o Bitcoin já começa a cair aqui, as altcoins começam a cair mais para frente, tá? Uns 2 meses mais tarde. Então, nunca se esqueça desse desenho, tá? Geralmente, o Bitcoin ele tem uma onda mais suave, digamos assim,
enquanto que as altcoins têm uma onda mais violenta, tá? Mais violenta e mais atrasada também. Então, se o Bitcoin começa a ameaçar um bear market, né, imagina que o Bitcoin cai abaixo dos 37 mil dólares em uma ou 2 semanas, e ele inicie um movimento de longo prazo de bear market. Isso vai se refletir um mês depois nas altcoins, provavelmente. As altcoins começariam a ter elas ainda teriam uma alta volatilidade, elas teriam, por exemplo, 10% de alta num dia, menos 20% no outro, mais 30% de alta no outro dia, menos 20% no outro. Então, um cenário muito parecido com o que nós estamos agora, tá? E é isso que me preocupa um pouco, assim, porque me parece, né? Parece um déjà vu até. Parece que eu já vi isso acontecer, né? Claro que nós temos expectativa de alta para o Bitcoin até 100 mil dólares ou mais, mas a gente tem que respeitar o que o mercado está nos dizendo, tá? Acho que os institucionais ainda vão acumular Bitcoin, eu espero que sim. Eu espero que continue essa alta até meados do ano que vem, até talvez janeiro ou fevereiro, mas a gente tem que respeitar o que o gráfico nos diz, tá? Então, por exemplo, ó, nós temos, quando o Bitcoin ontem retomou a alta, nós tivemos alta de 10% em algumas altcoins ontem, né? Então, a gente viu algumas altcoins subindo 10% ontem. Já hoje, essas mesmas altcoins já estão apanhando um pouquinho, já está um pouquinho mais sofrível o movimento de alta, né?